Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. A gente já está acompanhando agora como votarão os partidos nessa sessão de amanhã da votação da PEC do voto impresso auditável. O PDT orientou a bancada a votar contra a proposta do voto impresso auditável. Carlos Lupe, o presidente nacional do partido, afirma que os bolsonaristas querem voltar à idade da pedra. Como dissemos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu colocar o tema em votação no plenário nesta terça-feira. Atualmente, o PDT tem 25 deputados federais aptos a participar dessa discussão. E chama muita atenção, né, Ana, esse posicionamento do PDT. Afinal de contas, é um tema que historicamente sempre esteve ligado ao partido. O fundador do PDT, Leonel Brizola, era um dos defensores da ideia, mas agora que essa bandeira passou a ser encampada pelo presidente Jair Bolsonaro, muitos políticos mudaram de ideia e até o PDT, o partido também, mudou de orientação e agora informa que os deputados devem votar contra amanhã na Câmara. Ana. Vitor, apesar de uma pauta importantíssima que deveria ser a partidária, né, como o passado mostra, tantos outros partidos de ideologia bem diferente aí do presidente Bolsonaro, dos liberais, dos conservadores, eles apoiavam, né, essa pauta pela lisura das eleições, né, do nosso sistema eleitoral. Né, nós não é à toa que a Alemanha, por exemplo, não quis comprar nossas urnas eletrônicas, né? Só Bangladesh, Butão que usam, além do Brasil, o nosso sistema e as nossas urnas eletrônicas. Então, uma pauta que deveria ser apartidária. Eu acho que isso, se alguns políticos, alguns partidos que são contra, são até de oposição do presidente Bolsonaro hoje em pautas econômicas, em pautas sociais, essa seria uma pauta interessante para defender, porque a gente vê nas redes sociais, a gente vê a comunicação, as pessoas mandam mensagens de vários espectros políticos. Olha, eu discordo de você na área econômica, na área social, mas realmente não custa nada, né? Não custa nada. Por quê? A pergunta que incomoda tanto, Vitor, Brunas, é que a histeria que foi criada, né, em relação à pergunta de por que não mais uma camada de transparência. E aí, quando vem essa pergunta e que não tem resposta, né, por que não uma segunda camada de transparência, o que acontece? Acontece todo esse movimento orquestrado de fake news, de falácias, de narrativas de que vai voltar à idade da pedra, como, por exemplo, a própria deputada Tabata Amaral, semana passada, no vídeo dela dizendo que o eleitor sairia com o voto impresso ali, o que não é verdade. O eleitor não tem absolutamente nenhum contato com o voto físico, ele digita na urna eletrônica, ele vê o seu voto impresso no papel através de um visor transparente, e aí sim ele aperta ou confirma e, além do voto eletrônico ir para o computador, aquele voto impresso ali no papel, ele cai numa urna lacrada e numa urna escura. Ninguém tem absolutamente nenhum contato com esse voto, e aquele voto que foi impresso, ele também não tem nenhuma relação de identidade com aquele eleitor. Então, a gente vê que quando a pergunta por que não mais uma camada de transparência no nosso sistema eleitoral, ela não é respondida, acontece exatamente essa histeria, esses ataques por parte de ministros da Suprema Corte, líderes de partidos, oposição, sendo que no passado eles próprios defendiam, né, a lisura, essa camada extra de transparência. Nós vivemos aqui nos Estados Unidos, em 2020, eleições muito estranhas até hoje, agosto de 2021, muitos estados ainda sem respostas para algumas perguntas, muitas perguntas dos eleitores estaduais. Arizona, por exemplo, judicializou a própria auditoria, né? Os democratas não querem que exatamente as urnas eletrônicas sejam entregues, a cadeia de custódia também não foi entregue, enfim. Não custa nada nós aprendermos com os americanos, embora o sistema dos americanos seja um sistema diferente, de 50 eleições independentes em cada estado, não custa nada a gente aprender, já que no Brasil tudo vem de Brasília, nós não temos esse federalismo americano
e essa autonomia de cada estado poder dirigir e conduzir as suas eleições. Então, a gente sempre tem que suspeitar, né, Vitor, Bruna, que deixar tudo na mão da União, tudo de uma maneira federalizada, é muito perigoso e a gente vai continuar tocando nessa pauta sim e, inclusive, fazer pressão aí no presidente da Câmara. Bom, e falando em Brasília, contato restabelecido com José Maria Trindade, de volta aqui com a gente. Zé, continuamos aqui no nosso debate sobre o voto impresso auditável, sobre a PEC que vai à votação amanhã no plenário da Câmara e trouxemos aqui a informação de que o PDT já orientou bancada contra a proposta, o que chama atenção, né? Porque o PDT, historicamente, sempre defendeu o voto impresso, mas agora, depois da defesa do presidente Jair Bolsonaro, o partido já deu uma orientação contrária e orienta os deputados a votarem contra amanhã na Câmara. Zé? Você tem razão. O Brizola foi vítima de uma organização para tentar fraudar as eleições, né? Naquele caso, Proconsult, e o partido ficou marcado exatamente com esta possibilidade de fraude em urnas. Exatamente fraude em urnas com voto em papel. A Ana fala em uma segunda camada de proteção. É o que todo mundo quer, mas assim, a segunda camada de proteção poderia ser também eletrônica. A vida tem que andar para frente. Se eu morasse nos Estados Unidos, eu estaria hoje defendendo urgentemente a adoção do voto impresso. É muito mais seguro do que esse voto correio de alguns estados. Na verdade, existe o voto eletrônico em 5 estados. E, inclusive, em Nova York se faz uma votação, alguns estados também marca lá na cédula e o computador lê. Nova York é picotar, né? Você puxa e picota as marcas e o computador lê. Então, é uma espécie de voto eletrônico. Então, assim, o voto aqui no Brasil teria que ser uma atribuição do Tribunal Superior Eleitoral. Se vira e os partidos fiscalizar. Quando, Ana, você fala aí na possibilidade de sair com voto ou não sair com voto, sobre aquela fala da Tabata, ninguém sabe, não há detalhes. Então, não é como se pensa, você está falando aí, o voto passa por um... Essa é a ideia que nós temos da possibilidade do voto no papel. Mas a legislação e o TSE podem regulamentar a emenda à Constituição de uma maneira totalmente diferente, né? Se a emenda falar em voto impresso, por exemplo, o projeto que foi derrotado lá na comissão e que morreu, fica agora só a proposta da deputada Bia Kicis, previa que cada sessão eleitoral se transformaria numa sessão de apuração. Veja que loucura. Então, a sessão eleitoral com mesários iriam fazer a apuração. E a apuração no papel teria prevalência do voto eletrônico, ou seja, o que valeria seria a votação no papel e o voto contabilizado pela urna eletrônica, que é uma calculadora emitida à besta, seria apenas para fechar. Acho desperdício de energia discutir esse assunto. O que eu cobro é dos partidos políticos. Fiscalizem, recebem dinheiro para isso. 7 bilhões de reais no ano que vem, 6 bilhões para o fundo eleitoral e 1 bilhão para o fundo partidário. É preciso estar presente no Tribunal Superior Eleitoral e saber o que está fazendo, fiscalizar as urnas eletrônicas. Eles têm acesso, é assim que deve ser. Essa votação de amanhã será apenas uma definição do que o Congresso tem mais ou menos um pensamento médio. Agora, eu acho que esse assunto despertou o Brasil. É preciso, senhores responsáveis pelos partidos políticos, fiscalizem. É preciso convencer o derrotado e o vitorioso. Estranhamente, aqui no Brasil, as urnas eletrônicas, os resultados, convenceram os derrotados, os vitoriosos não. Essa é a diferença. Então, acho que isso é um desperdício de energia e eu nem gosto muito de ficar repetindo esse assunto. Diga, Ana. Não, nesse ponto eu vou discordar um pouco do Zé, com todo respeito, porque eu acho que a gente tem que tocar sempre nesse assunto, sim, porque é uma pauta legítima que o povo está pedindo, né? Acho que os representantes no parlamento, eleitos diretamente pelo voto do povo, eles precisam, sim, colocar em plenário o que a população quer, que seja o voto auditável impresso, mais uma camada de transparência, que seja o voto no palitinho, o que o povo quer
e os parlamentares ali eleitos com voto diretamente pelo povo, eles precisam colocar em plenário e haver uma votação. Aqui na Califórnia, por exemplo, o sistema de votação daqui é muito parecido com o que nós estamos querendo no Brasil, que é o quê? O ano passado, você chegava lá na sua zona eleitoral, você... o mais interessante, mais louco que possa parecer, muitos não precisaram nem apresentar identidade, mas isso no Brasil a gente sabe que precisa apresentar o título. Aqui não existe um título eleitoral, você só apresenta a sua identidade. Em algumas zonas eleitorais nem isso foi preciso, mas assim que você registra o seu nome, eles buscam o seu nome no sistema, você escolhe uma máquina, e naquela máquina são várias páginas ali na tela, eletrônicas, que você vota para presidente, para os conselhos de escolas, enfim, distritos, xerifes, leis também, né, dos próprios condados. E ao final ali da sua votação, você aperta o confirma, sai exatamente um papel impresso de tudo que você votou, as leis, os candidatos, presidente, você confirma no papel o que você votou e aí aperta o OK de novo, a máquina engole o seu voto impresso ali exatamente para conferir. E foi uma maneira que os californianos acharam, depois de muitas reclamações, até por incrível que pareça, de indícios de fraudes nas eleições primárias dos democratas, dentro do próprio Partido Democrata. Então, é uma pauta justa, é uma pauta legítima, ninguém está voltando aí na Idade da Pedra, é uma pauta que sempre tomou conta de vários partidos, mas exatamente porque agora o presidente Bolsonaro venceu a eleição de 2008, começou a incomodar o sistema, o establishment, aí não, virou uma pauta que ameaça a democracia. O interessante disso tudo é que as mesmas pessoas que falam que isso é uma pauta que ameaça a democracia, não falam da ameaça, a verdadeira ameaça à democracia por parte do judiciário aí, intrometendo em pautas legislativas que são estritamente entre os legisladores, entre o parlamento e os eleitores e a nação brasileira. Bruna. Então, é engraçado, né? Eu acho que eu entendo por que é que o Zé Maria fala que a discussão está cansando. Porque a gente está discutindo em torno de um dogma. De repente surgiu um dogma. Qual que é o dogma? É o dogma da perfectibilidade da urna. Então, você aplicou um princípio teológico, que é o da perfeição, a um objeto humano técnico. Vamos pensar o seguinte, se esse aparelho técnico foi pensado e executado por um ser humano, é óbvio que ele é falho. Não há dúvida de que ele seja falho, simplesmente porque ele é humano. Então, tudo que é fruto da tecnologia vai ser falho e vai sempre... Por isso que a gente fala de progresso, porque progresso se aplica justamente a aparelhos tecnológicos, porque você vai sempre aperfeiçoando, tornando cada vez melhor. E é, assim, infinita a possibilidade de aperfeiçoamento. Nada que é humano é perfeito, absolutamente nada. Contudo, o senhor Barroso decidiu difundir que a segurança das urnas é algo perfeito, que as urnas elas estão acima de qualquer suspeita, que algo técnico feito pelo homem pode estar acima de qualquer suspeita. E é isso que gera esse tipo de fala completamente equivocada do Carlos Lupe, dizendo que os bolsonaristas querem voltar à Idade da Pedra. Não, não é nada não. Eu gostaria de destacar aqui, Vitor, Ana Paula e Zé Maria, algumas das afirmações feitas por aquele que projetou a urna, por aquele que criou a urna, por um engenheiro formado pelo ITA, pelo engenheiro Carlos Rocha, que, em primeiro lugar, defende a descentralização de poder do TSE e diz que não há impeditivo tecnológico para a auditoria das eleições. E ele vai nos conceder uma entrevista daqui a pouquinho aqui, viu, Bruna? Excelente. Nosso convidado hoje vai conversar com a gente já. Porque eu acho que ele é a pessoa que tem que ser ouvida, né? E ele justamente tem falado isso desde o final de julho e na entrevista semana passada ao jornal Brasil Sem Medo, ele já disse, como o Zé Maria disse aí, não necessariamente precisa ser em papel. E eu estou de acordo. Pode ser por
da assinatura eletrônica. Se ele vai nos conceder uma entrevista, então perfeito. Vou deixar que ele explane como ele faz brilhantemente. Mas esse é o problema. O problema é que a discussão está girando em torno de um dogma. A urna é perfeita? Não, a urna não é perfeita. Não, primeiro, premissa, é evidente que não é perfeita. Como vamos aprimorá-la? A discussão tem que ser essa, assinatura eletrônica ou voto impresso? Essa que tem que ser a discussão.